Amém? Deus abençoe nossas vidas. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Lá atrás tem uma caixinha com fichas para pedido de oração. Se você ainda não pegou, passe lá após término do culto. Aqui logo após a mesa tem algumas caixinhas. Vai ter uma caixinha ali e tem várias fichas. Tem caneta também ali, a qual você possa estar fazendo o seu pedido de oração. Mas se você não quiser perder esse tempinho ali, escrevendo, anotando o seu pedido, você pode levar para casa, levar também para os seus familiares, levar para a célula, abençoar as pessoas da célula, e todos possam preencher, fazer ali o seu pedido de oração. E ao término nós vamos estar retirando, vamos estar indo ao monte, e vamos estar apresentando cada um desses pedidos na mão do Senhor, porque nós cremos que o Senhor fará maravilhas sobre cada uma dessas vidas. Amém? Agora em julho, acho que na segunda semana de julho, nós vamos ter o nosso segundo clamor. Nós vamos ter a nossa segunda parte do clamor. Mais 6 dias para 6 meses de milagre. 6 dias de oração, 6 dias de clamor para 6 meses de milagre. Amém? Então não fique de fora. Deixa eu dar um outro aviso para os irmãos, junto com esse aviso, um pedido. Quando acabar o culto, eu vou precisar sair de flash, sem falar com ninguém. Eu acabei de receber uma notícia agora que minha filha foi para o Hospital da Posse, que ela sofreu um acidente no altar da igreja, a qual ela estava ministrando a dança. Então, quando eu acabar aqui agora, a gente está na estrutura, a gente vai conseguir ministrar a palavra, mas quando sair daqui, os irmãos me perdoem não falar com ninguém, mas eu preciso pegar no Uber e preciso ir direto para o Hospital da Posse. Amém? Deus nos abençoe. 2 Reis, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 3, o Senhor tem falado comigo uma palavra, e durante essa semana, a partir, na verdade, de ontem, eu fiquei postando e repostando por diversas vezes no grupo da igreja, colocando nos meus status, um banner falando sobre a poderosa graça de Deus. E a gente consegue ver isso com clareza, a poderosa graça de Deus sobre nossas vidas. Até mesmo sobre esse acidente que aconteceu com a minha filha, eu creio também na poderosa graça de Deus. E nós precisamos disso a cada instante. Então veja que 2 Reis, capítulo de número 7, pode deixar o banner aí, abra sua Bíblia, vamos ler todo mundo junto, cada um na sua Bíblia. Diz assim, o capítulo 7 de 2 Reis, a partir do versículo de número 3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morreremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. O versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer, para dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Versículo 7. Pelo que se levantou, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes
E se foram e os esconderam. Voltaram à entrada de uma outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem? Este é dia de boas novas. Nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. E agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz. Sabemos, Senhor Deus, que ela é a única que pode chegar no fundo de nossa alma e nos esquadrinhar. Por isso damos ao Senhor, querido amado Espírito Santo de Deus, toda a liberdade para falar conosco, que os nossos ouvidos, nesta hora, nenhum tipo de impedimento possa ser tão grande ao ponto de nós não entendermos a tua voz, Senhor Deus, e ouvirmos o teu recado. Então fique à vontade para ministrar aos nossos corações. Temos fome e sede da tua palavra, e o conhecimento do homem nesta hora é nada em relação à tua palavra. Por isso todas as vozes nesse momento se calem, para que tão somente a voz do Eterno prevaleça em nosso meio. Sejamos abençoados. Querido Espírito Santo, eu te peço que nesta hora o Senhor possa usar os melhores profissionais naquele hospital, que possa ir de encontro à necessidade da minha filha e promover um milagre sobre ela, porque eu creio na poderosa graça do Senhor, e a poderosa graça do Senhor é presente sobre a vida dela. Como uma jovem poderia estar em tantos outros lugares, mas escolheu a melhor parte, estar na tua casa, fazendo aquilo que lhe agrada, adorando o teu santo nome. Assim como diz o salmista Davi, com todo o ser, com todo o corpo, louvando ao Senhor. Então, Pai, eu descanso e repouso no Senhor, porque eu sei que nada é impossível para o Senhor. Eu sei que o Senhor está lá fazendo a obra, e eu me coloco à tua disposição a fazer a tua obra. Fica à vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Veja que quando a gente fala de Antigo Testamento, eu acho uma coisa interessante, porque às vezes a gente fala assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, e às vezes para a gente poder não falar que aquela palavra que foi dada no passado é uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, a gente fala assim, a antiga aliança, a nova aliança. Mas na verdade eu gosto de Antigo Testamento e Novo Testamento. Por quê? Eu vou falar para você. Veja que no passado o Senhor usava profetas para anunciar a vinda do Messias, daquele que seria acima de todos e aquele que seria o libertador, não do povo que estava cativo, mas daqueles que não poderiam ter direito a uma vida eterna. Então veja que o Antigo Testamento, ou seja, lembra da palavra testamento, aquilo que é deixado para alguém. Então veja que, olha só que interessante. Então eu entendo que o Antigo Testamento, esse exatamente a qual nós lemos, foi uma palavra que eu posso acreditar da seguinte maneira: o Pai estava vivo e Ele estava deixando por escrito tudo aquilo que Ele entendia que era direito legal para os seus filhos, para mim e para você. Então o Pai, Ele começa a escrever o testamento. Só que a carta aos Hebreus vai dizer que o testamento, ele só vai ter validade de que condição? Quando houver a morte do testador. Aí nós chegamos em Mateus, Novo Testamento, e aquele que é o testador daquilo que o Pai disse ao meu e ao seu respeito, ele morre e torna válido tudo aquilo que foi escrito lá atrás. Então não é errado falar Antigo Testamento e Novo Testamento.
foi um testamento escrito, porém validado em Cristo Jesus, Novo Testamento. Amém? Fica mais fácil para a gente entender assim. Por que Antigo e Novo Testamento? Um é maior e um é melhor do que o outro? Não. Um só respaldou o outro. Num contexto geral, falamos que o Antigo Testamento nada mais é do que a sombra do Novo Testamento. Mas na verdade não é isso que iremos falar. Na verdade, o povo de Deus, o povo de Israel aqui nesse exato momento, Israel era composto por 12 tribos, que recebia o nome dos 12 filhos de Jacó. Só teve 3 reis que foram privilegiados em Deus: Saul, Davi e Salomão. Por que privilegiado? Porque tiveram a oportunidade de reinar em um Israel unido, aonde estava junto as 12 tribos de Israel, formando um povo, uma nação. Porém, passou assim como passou Saul, assim como passou Davi, assim também passou Salomão. E quem assume o trono após Salomão, começa a fazer coisas horrendas diante dos olhos do Senhor. Chega um determinado momento agora, que Israel se rompe, ele se quebra. Ou seja, duas tribos, Judá e Benjamim, ele forma o reino do sul, que é nada mais do que reinado e governado por Jorão. E aí, Jorão também faz tudo o que é abominável aos olhos do Senhor. E as outras 10 tribos, começando por Rubens e terminando em José, que na verdade não foi José que ficou sobre aquela tribo. Na verdade, a tribo de José, ela se multiplicou em 2 para que tivesse dado direito aos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então veja que agora, essas outras 10 tribos, elas formam mais um povo, que foi governado por Jeroboão. E a palavra vai dizer que Jeroboão, ele começa a fazer tudo aquilo que era terrível aos olhos do Senhor, ao ponto que agora o homem de Deus, Eliseu, ele se levanta como profeta e ele começa a trazer as palavras, dizendo que o povo de Deus estava fazendo tudo aquilo que era errado. Não era só o governante Jeroboão que estava errando, não era somente Jeroboão que estava errando, mas todo o povo junto, as 12 tribos de Israel, estava cometendo coisas horríveis diante dos olhos do Senhor. Aí Deus agora levanta Eliseu como profeta e traz uma palavra, dizendo exatamente o seguinte: vai haver 3 anos de grande fome sobre a terra. E é verdade, porque veja que Deus, ele levanta o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, filho da luz, para poder trazer opressão ao povo de Deus. E aí Ben-Hadad, os sírios, ele faz um cerco sobre Samaria durante 3 anos, e não deixa haver água em Samaria dentro desse período, e o povo começa a sofrer, a padecer necessidade. Então veja, se não há água, como vai haver a agricultura? E se não tem como haver agricultura, da onde virá o trigo? E se não tem trigo, como terá então o pão sobre a mesa? Veja que Ben-Hadad, ele usou uma estratégia, ele cortou a água. E isso me chama muito a atenção, porque sabe o que o rei, nesse exato momento, ele faz? Ele, em vez de juntar as 10 tribos que estavam sob o seu cuidado e ir contra o rei da Síria, ele resolve ir e ficar recluso no seu palácio durante 3 anos. E sabe qual era o pensamento do rei nesse exato momento? Vamos esperar. Quem sabe eles cansam, desistem e vão embora, e nossa vida volte ao normal. E isso às vezes é um pouco parecido com a minha e com a sua atitude. Em vez de levantarmos e ir de encontro ao problema em Cristo Jesus, nós sentamos e esperamos.
vai passar. E o povo de Deus passou 3 anos por dificuldade. Tudo porque não quis se posicionar. E quantas das vezes nós passamos por dificuldade por não queremos nos posicionarmos em Cristo Jesus? Apenas decidimos esperar. E esperar com paciência no Senhor não tem nada a ver com se acomodar e esperar cair do céu. Esperar com paciência no Senhor é buscar em Cristo Jesus uma estratégia para resolver o problema. E aí sim Deus fala, você ouve, entende e vai de encontro ao problema, debaixo da orientação. Então eu espero em Deus com paciência e Ele se inclina os seus ouvidos para mim, ouve o meu clamor e diz para mim exatamente o que eu preciso fazer. Mas não foi isso que Jeroboão fez. Não foi isso que o povo de Deus fizeram. Simplesmente sentaram e decidiram esperar 3 anos. Você consegue imaginar 3 anos passando por uma dificuldade sobre o mesmo problema? Tudo porque você é que fez a escolha, em vez de se levantar em Cristo Jesus como o exército do Deus vivo, mas esperar passar. Aquela famosa frase que quando o filho se machuca e o papai e a mamãe chegam e falam: calma, vai passar. E é isso que parece que muitos estão esperando em Deus. Vai passar. Mas quanto tempo você está esperando passar e até hoje não passou? Veja que o povo agora, ele passa por essa dificuldade. Acontece a invasão, acontece a divisão, e o povo começa a ter uma dificuldade muito grande. Veja que Israel, mesmo passando por fome, mesmo passando por todas as dificuldades, Israel ainda persistia continuar no pecado. Fez uma escolha: vou continuar no erro. E aí veja que Deus, ele levanta, como eu disse, Ben-Hadad, e ele começa a trazer uma opressão, ele começa a fazer um cerco. Um homem cujo nome fala filho de bem, filho da luz. Houve uma permissão da parte do Senhor que eles viessem se levantar. Por quê? Porque o povo de Israel havia cometido um pecado, e quando se comete um pecado, automaticamente se quebra um princípio para com Deus, e se quebra um princípio para com Deus, Deus, ele fica desobrigado a fazer qualquer coisa ao seu respeito. Porque quando você erra, Satanás, ele vem na minha vida e na sua vida, assim como ele foi na vida de Pedro, e fala: pode peneirar, pode cirandar, porque há uma quebra de princípio. E o que Deus vai poder fazer contra essa reivindicação? Porque todas as vezes que eu erro, eu dou ao diabo um escrito de dívida, uma cédula na mão dele, para que ele possa vir contra mim e me cobrar. Só que nós sabemos que na cruz, Cristo, ele rasgou a dívida. Na cruz, ele vira e ele fala assim: Tetelestai. Por que ele fala isso? Porque diz lá: está consumado. Por que ele fala isso? Porque no passado, quando alguém tinha uma dívida, ele ia até um tribunal, até um juiz, e aí você apresentava o devedor, e apresentava ali, podemos dizer que no dia de hoje, o SPC levou para provocar restrição ao nome daquela pessoa. Mas aí quando aquela pessoa, ela vai fazer um acordo lá no SPC,
E aí a lei diz que quando você paga a primeira parcela, dando o sinal, em 24 horas o seu nome sai da restrição. Não é assim? Mas veja que ainda assim, na linguagem de hoje, o seu score fica baixo, porque você tem uma pendência ainda, as parcelas todas ainda não foram quitadas, não é assim? Então veja que todas as vezes no passado que alguém ia até perante aquele homem da lei e pagava parte da dívida, uma cédula era rasgada. Aí quando aquele homem, o devedor, ele chegava diante do juiz e ele pagava a última parte da dívida, veja só, aquele juiz, ele pegava, olhava para a cara do devedor e ele começava a escrever um soldado à direita e um soldado à esquerda, não tinha como fugir. E ele começa a escrever, e ele vai escrevendo, olhando para a cara da pessoa. Daqui a pouco ele bota um carimbão, e o carimbo está escrito Tetelestai, ou seja, ele pega o carimbo, entrega na mão daquele homem, olha para a cara do soldado e diz: a dívida está paga. E aquele homem sai do lugar aonde está de cabeça erguida. Então veja que na cruz o Senhor Jesus, ele fez isso. Ele rasgou a minha e a sua dívida na cara do diabo. Ele disse então: Tetelestai, está pago. Alexandre não deve, o Ninho não deve, Luciano não deve, a Jéssica não deve, a Aldineide não deve, nenhum dos meus filhos devem nada. É isso que ele faz. Mas ainda assim, o povo de Deus não entendia isso e continuava vivendo uma vida em pecado. Então veja que quando ele quebra um princípio, ele dá um direito legal a alguém, porque quando acaba o meu direito, entra o direito do próximo, e agora vem a minha obrigação, direitos e deveres. Não é assim que diz no nosso Código Civil? Está lá. Então veja que Eliseu, ele fala: olha, por causa do teu pecado, criou-se uma dívida, e Deus permite que Ben-Hadad venha te oprimir. Mas a Bíblia não diz em momento algum que o profeta Eliseu declarou qual era o tempo. No decorrer, foi-se relatado que foi 3 anos. Mas Deus não disse. Mas no passado, nós olhamos em contextos anteriores por parte do profeta, quando ele fala quanto tempo vai ficar sem chuva, quanto tempo a chuva retorna. Fala-se com José quanto tempo haveria de fome, quanto tempo haveria depois de período de fartura. A Bíblia fala isso, mas aqui nesse contexto não fala. É relatado depois, quando tudo acontece. 3 anos de fome. Por que 3 anos? Porque o povo é que determinou o tempo de dificuldade na vida dele. O tempo da minha dificuldade, quem determina sou eu, não é Deus. Você acha que Deus, ele vai ter prazer em olhar e ver cada um de nós sofrendo por anos? Não. Mas se há uma persistência em tempo, é porque está havendo uma falta de entendimento da minha parte. O tempo persiste. Então veja que o Senhor, ele começa a trazer soluções para o povo. E aí agora o contexto vai falar o seguinte, que Levítico e Números fala de uma lei aonde a pessoa que tinha a praga da lepra, ela não podia entrar no arraial, ela tinha que ficar do lado de fora. E quando ela entendesse que estava curada, ela tinha que apresentar uma oferta ao sacerdote. O sacerdote ia mandar ela ficar mais 7 dias separado, e logo depois ele iria voltar, ele ia diagnosticar que não haveria culpa, que não haveria lepra, e esse homem estava liberado. Então veja que os leprosos, eles não podiam, por circunstância alguma, entrar na cidade. Mas os leprosos, eles tinham um entendimento agora. Há fome na terra, e o povo vai morrer.
Prova é que antes, se você for ler, no meado do capítulo de número 6 de 2 Reis, a fome é tão grande, que o povo agora, ele começa a fazer comércio, com o quê? Com cabeça de jumento, juntamente com esterco de pombo. Cabeça de jumento era o alimento, e esterco de pombo servia como condimento. Era o que era comercializado num período de fome. Você conhece o texto, a gente não precisa falar mais sobre ele, mas na dúvida você pode olhar, meado do capítulo 6, início do capítulo de número 7, era o que o povo comia: cabeça de pombo, cabeça de jumento e esterco de pombo. Veja que agora os leprosos, eles tinham um entendimento. Qual era? A gente está excluso da sociedade, não podemos entrar, há um cerco na cidade, e tudo é difícil agora. Veja só, a Bíblia vai falar sobre 4 leprosos. Se eles entram, eles têm o direito de serem mortos à espada, mas também se eles ficam onde estavam, eles automaticamente iriam morrer de fome. Se havia fome, escassez na cidade, quem é que teria alimento para levar para esses 4 homens fora da cidade? Olha só, se não tem para comer dentro da cidade, quem vai levar o alimento para fora da cidade? E isso não acontece. Esses homens, eles passam por dificuldade. Aí esses homens, eles resolvem fazer o seguinte: olha, se ficarmos, morreremos de fome. Se entrarmos, talvez morreremos à espada. O que vamos fazer? Vamos entrar. Veja que havia um decreto contra eles: não entrem, vão morrer. Mas eles decidem: vamos fazer alguma coisa. Ficar sentado aqui não vai dar, porque morrer de fome é certo. Vamos tentar, literalmente, como diz aí fora, vamos tentar a sorte, porque o azar é certo. E eles decidem então se levantar e entram. Aí Deus usa e faz um reboliço na cidade por conta desses leprosos. Você sabe tanto quanto eu que o leproso, ele era obrigado a usar um chocalho no seu tornozelo, um guizo. E quando ele estivesse entrando na cidade, ele era obrigado a gritar: leproso, leproso. E quando o pessoal ouviu o som do guizo, sabia que um leproso estava passando pela cidade, e todos tinham que sair de perto, entrar para sua casa e deixar a passagem livre para ele. Então veja que agora eles resolvem entrar na cidade. Imagine 4 leprosos, o chocalho nos pés, balançando ao som do vento. Acontece uma grande confusão contra o exército de Sírio, então, sobre Ben-Hadad. Veja que o texto, ele vai dizer o seguinte: o Senhor vai falar no versículo de número 5. O versículo de número 5 diz assim: então se levantaram ao anoitecer, se dirigiram ao arraial do Sírio, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. O versículo 6 responde: por que não tinha ninguém na cidade? O versículo 6 vai responder para mim e para você, porque nós não estávamos lá na época. Então o versículo 6 vai dizer assim: porque o Senhor fizera ouvir o arraial dos sírios, que era governado por Ben-Hadad. Diz assim: ruído de carros, de cavalos, ruídos de um grande... Veja que o barulho do chocalho de 4 leprosos saiu tão forte que foi como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram, ou seja, os soldados, uns para os outros: eis que o rei de Israel, o pecador, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, e vieram contra nós. E o texto 7 diz então que pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas casas, as suas tendas. 4 homens
a história da vida deles. Se posiciona e fala: não aceito esse decreto na minha vida, vou fazer alguma coisa. Eles se levantam. Se há uma lei, porque olha só, vamos ver lá em Levítico capítulo de número 13, versículo de número 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, e imundo será, imundo está, habitará só na sua habitação, fora do arraial. Números capítulo número 5, versículo de número 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e a todo o que padece fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Ordena, ou seja, é uma ordem de Deus aos filhos de Israel, esse mesmo povo aqui, lança fora do arraial. Eles não podiam entrar, então para eles entrarem, o chocalho ia balançar nos seus pés, e eles iriam estar gritando o quê? Leproso. 4 homens gritando leproso, o chocalho balançando, e eles gritando leproso, e o chocalho balançando, e eles gritando leproso. O texto vai dizer que acontece uma confusão no exército. Eles entendem que agora era uma grande comitiva de carros, de cavalos, um exército forte vindo contra eles. E ele fala: olha, que isso? O rei de Israel, ele alugou, ele pagou ao rei dos heteus, ao rei dos egípcios, para poder vir contra nós. Nós não podemos fazer nada contra ele. Vamos fazer o seguinte: vamos fugir. Quem ia morrer de fome? O versículo de número 8 vai dizer assim, para quem ia morrer de fome. O versículo 8 vai dizer assim: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, eles entraram numa tenda. Quando eles entram numa tenda, eles fazem o quê? Comem, eles bebem e mais o quê? Tomam dali a parte da prata, do ouro, para quem andava com veste imunda, porque era leproso, eles tomam aquelas vestes e eles foram e eles entram na outra tenda, eles veem o quê? Prata, ouro, comida, vestes, e toma de novo. Aqueles 10 leprosos, aqueles 4 leprosos, eles começam a conversar no versículo 9 o seguinte: vamos levantar, vamos até o arraial, vamos falar com o rei de Israel que o arraial dos sírios está abandonado, porque se não falarmos, a culpa pode cair sobre nós. Olha só, a culpa pode cair sobre nós. Vamos entrar e vamos falar, vamos declarar tudo o que aconteceu. Veja como a história muda agora completamente, radicalmente. Para quem estava sentenciado à morte, para quem não tinha direito de se relacionar em sociedade, para quem vivia uma vida miserável, para quem não tinha sustento, tinha que viver da base de mendigância e de esmola, agora tinha ouro. Eu acho isso lindo, porque Deus, ele muda e ele faz como ele quer. Podia ser uma estratégia de guerra e militar, mas foram 4 leprosos. A solução veio da onde menos esperava. Você está conseguindo entender? A sua solução vai vir da onde você menos espera. Eles esperavam que era um exército forte, e a solução veio de quem? De 4 leprosos. Você conseguiria imaginar isso? Acreditar que desses 4 leprosos, 4 miseráveis, mortos de fome, falidos, enfermos,
e exclusos, eles poderiam prover alguma coisa boa para a vida de alguém? É assim que acontece o milagre. Se acontecer do jeito que você espera, não é milagre. Foi sorte, foi coincidência, foi fruto do acaso, o que você quiser, menos milagre de Deus. Veja então que, se nós estamos falando sobre a poderosa graça de Deus, eu posso dizer para você o seguinte, olhando pela vida desses 4 homens, podemos aplicar da seguinte maneira: a sua condição hoje não pode te impedir de conquistar o que o Senhor tem preparado para você. A sua condição hoje, guarda isso, a sua condição hoje não pode te impedir de conquistar o que o Senhor tem preparado para você. Bem devagar para você poder entender. Veja o primeiro ponto para você poder entender. Versículo de número 4 vai nos falar assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Aí ele fala: vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matar, tão somente morreremos. Veja que aqueles homens tinham uma enfermidade, e essa enfermidade, era mal vista pela sociedade, correto? Eles tinham uma enfermidade, e essa enfermidade era mal vista pela sociedade, amém? Então veja só, o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, os leprosos, aqueles homens tinham lepra, e a lepra, ela não destruiu a condição de raciocínio daquelas pessoas. Elas eram doentes, mas não eram burras. Eram doentes, mas não eram ignorantes. A doença não roubou o direito lógico dessas pessoas. Então, ainda que eu estou doente, mas eu penso. Eu estou com dívida, mas eu penso. Eu estou pobre, mas eu penso. Eu tenho enfermidade, mas eu tenho ainda sobre mim o direito de pensar, de escolher o que eu quero ou o que eu não quero. Então aquele homem poderia arrumar 1 milhão de desculpa, mas ele não arrumou. Ele provou para mim e para você que o problema que ele tinha não lhe roubava o direito de escolha. O problema e a dificuldade que ele vivia não lhe privava de escolher alguma coisa. Então isso significa que você tem que entender uma coisa: não aceite que a condição que você está hoje lhe impeça de escolher o melhor para a sua vida. Não tem como. Esses homens foram lá e fizeram uma escolha. Ou seja, o problema que você está passando hoje não pode te impedir ou te influenciar nas suas escolhas. Veja que no versículo 4 é claro. Ele fala o quê? Versículo 4, olha: se entrarmos na cidade, há fome lá, morreremos aí. Ou seja, vamos morrer de fome lá também. Mas ele fala assim: e se ficarmos aqui, o que acontece? Nós vamos morrer também. Aí lá embaixo ele diz assim: mas e nós se entrarmos na cidade? Os sírios podem vir nos matar a espada. E se eles não matar? Matamos. Se não matar, ficaremos vivos. Veja que eles sabiam, eles tinham consciência do que poderia acontecer. E ele não permitiu que a sua condição, que estava naquele momento, influenciasse nas suas escolhas. Aqueles homens poderiam arrumar desculpa,
eu não posso entrar na cidade, eu sou leproso, não dá para fazer isso, as pessoas vão falar o que de mim? O que elas vão pensar se eu entrar? Elas poderiam deixar a condição influenciar na tomada de uma decisão. Quantas das vezes nós estamos permitindo que circunstância influencie nas nossas tomadas de decisões? E sabe qual é o resultado? Está dando errado. Você está entendendo? Está dando errado. Por quê? Porque eu estou permitindo. Você está entendendo? Veja que esses homens não permitiu que as circunstâncias influenciassem. Então veja que, olha, eles estavam pensando de maneira lógica, fazendo um raciocínio lógico. Eles viram todas as possibilidades. Se ficar, a gente morre. Se entrar na cidade, a gente morre de fome junto com todo mundo. E talvez ainda, nem de fome chegaremos a morrer, morreremos a espada. Mas sabe de uma coisa? Ficar aqui é que não vamos ficar. E principalmente sem fazer nada, eu vou fazer alguma coisa. E eles entram. A questão é, e por você? O que te impede hoje de tomar uma decisão? O que te impede hoje de se posicionar? Será que você permite que as circunstâncias te influenciem? Veja que, olha, eles falam assim: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Isso é fato. Eu vou morrer. Fica triste não. Você também vai morrer. Mas veja só, não fica triste comigo não. Agora olha só, eles poderiam morrer da doença, correto? Eles poderiam morrer de fome, fora da cidade, ou até mesmo dentro da cidade. E eles poderiam morrer na espada, porque os soldados poderiam ver que eles eram leprosos e matar. Esses homens tinham mais condições de ficar parados e reclamar do que eu e você. Porque tinha uma lei que proibia. Mas ele falou, olha, vou quebrar. E eu te mostrei para você, tanto em Levítico 13:46 como Números 5:2, há uma lei que não podia. Mas ele, olha, não tem jeito, eu preciso fazer alguma coisa. O povo de Israel não fez nada. 3 anos sofrendo. Quanto tempo você está sofrendo e passando por aperto por não decidir nada na tua vida? A questão é, mas quanto tempo você precisa ter de sofrimento? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para você poder entender um pouco o que é a poderosa graça de Deus. Veja que acontece uma coisa. Veja então, aqueles leprosos, eles decidem se posicionar então, e eles não permitiam que as circunstâncias destruíssem o seu raciocínio. Qual é o benefício que isso pode proporcionar a mim e a você, quando nós resolvemos não permitir que as circunstâncias ou as adversidades influenciem na minha e na sua decisão? Qual é o benefício disso? Versículo de número 9 vai nos falar assim: então disseram uns para os outros, ou seja, os 4 leprosos conversando: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. O versículo 8, por que eles fazem essa declaração? Por causa do versículo 8. O versículo 8 vai dizer: chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, eles entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali a prata, o ouro, as vestes e foram. O que esses 4 homens mais queriam naquele exato momento? Fala para mim. Queriam o quê? Comer. Eles falam, olha, se a gente não entrar no arraial, a gente vai morrer de fome. O que eles mais desejavam
Olha só, o desejo humano, o desejo físico e o que os olhos deles permitiam é que a necessidade mais crucial que precisava ser suprida naquele momento era o quê? Fome. Era o que precisava ser suprido, não é? Você vai entender agora o que eu estou querendo falar então sobre a poderosa graça de Deus. A necessidade era o quê? Fome. Era ter barriga cheinha. A necessidade era esse daqui, ó. Beber. Porque o texto diz que eles comeram e beberam. Necessidade. Ter a necessidade suprida. Aí eu te pergunto, desses 4 leprosos e você, há alguma diferença? Você não tem buscado as tuas necessidades serem supridas? E eu te pergunto, tem sido suprida? Tu está sentindo dificuldade para que haja esse mover aí para ser suprido na sua vida? Então, por exemplo, vou te mostrar uma coisa então. Eles queriam que a sua necessidade era o seu ponto de vista, mas a poderosa graça é aquilo que ainda nem chegou no teu coração. É aquilo que você nem sequer conseguiu pensar. Você leu o texto comigo, você não deu nem um glória a Deus, nem um aleluia, você nem deu um salto de vitória e falou, isso aqui é para mim. Tu não falou, mas o texto ainda está ali ainda. Vou revelar para você, então, vou te ajudar. Peraí, olha só. O texto fala o seguinte, que aconteça o que acontecer na tua vida, aprenda a fazer as escolhas certas. Por quê, pastor? Peraí. A poderosa graça, vou te mostrar agora então, dentro do texto. Aqueles homens precisavam de comida, aqueles homens precisavam de bebida, aqueles homens não queriam se relacionar em sociedade, aqueles homens, eles não queriam cura sobre a sua vida, eles queriam só comer. Mas o texto diz que não foi isso que eles ganharam. Eles ganharam o quê? Lê para mim. O que eles ganharam? Vou mostrar para você aqui então. Então eles entram na tenda. Vamos lá. Terceira linha. Eles entram na tenda, eles fazem o quê? Lê comigo. Eles o quê? Você entendeu? A poderosa graça. Eles queriam o quê? Eles queriam o quê? Comida. Deus deu o que para ele? Oi? Eles pediram prata e ouro? Eles pensaram em algum momento em prata e ouro? Eles almejaram prata e ouro? A poderosa graça de Deus é isso. Aquilo que você não merece, aquilo que você não pode alcançar, o Senhor, Ele vem e manifesta sobre a minha e a sua vida. Você nunca imaginou que certas coisas poderiam acontecer. Você só estava pedindo o básico, o necessário, o limite. Era o último fio de esperança. Aí aqueles homens leprosos, excluídos, Deus fala, não, vocês são meu filho, é doente, mas é meu filho, tem dificuldade, mas é meu filho, a sociedade, ela te exclui, mas é meu filho. Sabe o que eu preparo para você? Eu tenho para você ouro, eu tenho para você prata, eu tenho para você vestes de excelência. É isso que a poderosa graça de Deus, ela faz na minha e na sua vida. Você está chorando, pedindo a Deus para que a sua necessidade seja suprida. Mas aqueles homens decidem agora, eu não vou permitir que as circunstâncias, eu não vou permitir que os problemas que eu estou passando sejam maior do que o meu Deus. Eu vou fazer alguma coisa, mas vai mudar. Eu não aceito continuar vivendo essa vida, vai mudar. E aí você vem e fala, Senhor, me dá um pouquinho, me dá um cadinho, não deixa, Senhor Deus, o meu arroz faltar, é só um pouquinho. Aí Deus fala, meu filho, tu não tem noção do que eu vou fazer. Não é um pouquinho, não é uma cesta básica que eu vou te dar. Eu vou te dar o direito de você entrar no mercado e escolher o que você quiser, e você vai pagar.
faz a poderosa graça não é você esperar cair do céu, é você ter para poder pagar. Foi isso que aconteceu na vida daqueles homens. Quem achava que ia morrer? Os homens nunca imaginaram na sua vida que teria, imagina, 4 leprosos. Você consegue imaginar 4 leprosos tendo ouro? 4 leprosos tendo prata? 4 leprosos tendo roupas de excelência? Não dá não. Sabe o que as pessoas falam para você? Isso daí não é para você não. Pode desistir, para de sonhar, para sair do mundo de faz em conta. Isso daí não é para você não. Isso não é teu direito. Mas a palavra de Deus, ela diz que tudo o que o Senhor conquistou na cruz é teu direito, é tua herança. Isso está escrito no testamento do Pai. É teu. É teu. É o que o Senhor tem preparado para você. Não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem para você. A questão é o que você vai fazer. O que você vai fazer? Você precisa dar uma resposta para o Senhor. Você vai continuar aceitando que as circunstâncias a qual você está passando hoje determina aonde você vai chegar amanhã? Porque o texto ele fala, aqueles homens nunca imaginaram na sua vida ter ouro. Nunca imaginaram na tua vida ter prata. Nunca imaginaram na vida comprar a sua própria roupa, escolher a sua própria roupa. Porque aqueles homens eram leprosos e com certeza só vivia de doações. Alguém não quer mais uma roupa, dá para eles. Só que agora, olha só, eles entram numa tenda, é como se fosse uma vitrine, uma grande boutique. E eles começam a olhar, não quero essa roupa, eu quero essa, não quero essa roupa, eu quero essa. Para quem bebia no copo descartável, entraram na tenda e estavam pegando taça de ouro e falou, agora eu só bebo água aqui, eu não quero mais caneca suja, prato sujo, eu não quero. Eles começaram a escolher. Imagina agora, eu quero agora esse prato, eu quero agora esse copo. E o texto diz que, calma aí, mas não foi só isso. O texto é claro, diz que foi muito mais do que aquilo. Porque eles entraram na primeira tenda, eles pegaram. Mas opa, calma aí, será que Deus tem mais alguma coisa para mim? Diz que eles entraram na segunda tenda e encontraram mais prata, mais ouro, mais vestes. Porque Deus tem sempre em abundância para te dar. É isso que Ele tem preparado para mim e para você. Não aceite o que o mundo está te impondo, porque o que Deus tem para você é infinitamente maior. A palavra do Senhor em Hebreus diz que fé é a certeza daquilo que você espera em Deus, ainda que você nunca tenha visto, mas vai acontecer. É o que Ele tem preparado para mim e para você. A poderosa graça de Deus, ela faz isso na minha e na sua vida. Mas a poderosa graça de Deus, ela também não vai cair de mão beijada para você. Você precisa fazer alguma coisa. Esses 4 homens, eles não se importaram, pode deixar. Esses 4 homens não se importaram com o que as pessoas iam falar ao seu respeito. Eles simplesmente decidiram fazer alguma coisa. Talvez a sua vida não tenha mudado até agora porque você está muito preocupado com o que as pessoas estão dizendo e o que elas podem vir a falar. Aqueles homens não deram importância para isso. Não deram crédito e não validaram o que as pessoas. E eles decidiram exatamente naquela hora uma mudança. Que você decida em Deus aonde você vai chegar. Entenda que a poderosa graça de Deus, ela já está liberada para mim e para você.
As minhas escolhas, as minhas atitudes é que vai fazer ela se manifestar ou não sobre a minha vida. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e entender que a poderosa graça de Deus, ela repousa sobre a sua vida. Se vai acontecer ou não, depende da sua atitude. Não é por ser leprosos, não é por ser doente, não é por ser excluso da sociedade que tiraram deles o direito de receberem a poderosa graça do Pai. Não é por você talvez estar fora da igreja, não é por talvez você estar entristecido com algumas coisas, que isso vai ser o grande motivo para te excluir da poderosa graça de Deus. A poderosa graça de Deus, ela vai fazer aquilo que você não merece. Graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas a graça vem. Eles não mereciam, eles não podiam nem tocar. Você leu comigo em Números, você leu comigo em Levítico, que se eles até tocassem alguma coisa, era considerado como impuro. Mas muda tudo. O versículo de número 10 diz que aqueles homens, eles tocam na prata, tocam no ouro, tocam na veste. E sabe o que ele vai fazer depois? Ô rei! Ô rei! Os sírios foram embora, deixaram as casas tudo vazias. Pode ir lá. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que as pessoas nunca acreditou em você, você vai ter o privilégio de voltar lá e falar: ei, vem ver o que Deus me deu. Aí chegaram lá, tinha prata, tinha ouro, tinha roupa de excelência, mas acreditaram no leproso? Não. Acreditaram em você? Não. Você vai chamar, e elas vão ter que ver aquilo que Deus tem preparado para você. É isso que vai acontecer. A poderosa graça de Deus, ela é grande na minha e na sua vida. Viva isso, viva essa palavra, porque é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Ele tem preparado a poderosa graça. Desde a fundação do mundo, Ele preparou para você. Eu sei que você tem ficado triste porque algumas coisas estão demorando a mudar. Eu sei que você tem ficado aborrecido porque tempo está se passando e nada está mudando. 3 anos. Mas aqueles homens só experimentaram. O rei só pôde experimentar uma vitória depois que o leproso anunciou para eles. Você está com dificuldade, mas a poderosa graça vai vir. E você ainda vai abençoar muita gente, você não tem noção. Pessoas que nem acreditavam. Você não vai precisar esperar ela pedir. Você vai fazer igual os leprosos. Você vai bater na porta da casa dela e vai falar: pode entrar e pode pegar o que você quiser. Foi esse leproso, foi o que eles falaram. Amém? Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Guarde no teu coração a poderosa graça de Deus na sua vida. Se coloca de pé. Em nome de Jesus. É o que o Senhor tem preparado para você. Coloque a mão no teu coração e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Estar aqui na tua casa nesta noite é prova da poderosa graça de Deus. Poderíamos estar nesta noite em tantos outros lugares, mas escolhemos estar na tua presença. Eu poderia não estar aqui, mas sim naquele hospital, mas eu escolho estar na tua presença, porque eu sei que a poderosa graça de Deus, ela faz aquilo que os meus olhos ainda não viu. E nós descansamos na poderosa graça de Deus, porque ainda que nós estamos orando, pedindo algo, Senhor, vai acontecer na sua vida.
algo infinitamente maior. Você não chegou a pensar e nem chegou a cogitar, mas as pessoas às suas voltas já têm declarado que isso não é para você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: vai acontecer na sua vida, por causa da poderosa graça de Deus. As pessoas não vão entender, ela vai dizer por que isso está acontecendo na vida dela. É por causa da poderosa graça. As pessoas vão dizer, mas ele não merece, ela não merece, mas é a poderosa graça. Eles vão dizer, o que eles estão fazendo para merecer isso? Não fizeram nada. A poderosa graça, apenas escolheram viver uma vida agradável aos olhos do Senhor, não permitindo mais que as circunstâncias e as adversidades influenciassem nas suas escolhas. Assim é a poderosa graça. Senhor, a poderosa graça, ela vai ser derramada sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu não tenho dúvida que essa semana será uma semana poderosa, uma semana gloriosa sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor Deus. Os teus filhos têm chorado na tua presença, têm buscado de passo de propósito, Senhor Deus, têm feito os votos diante do Senhor, mas até hoje nada tem acontecido. Mas os teus filhos recebem a tua boa palavra hoje, assim como nós lemos, é o dia de boas novas, e as boas novas é a palavra do reino, é a palavra de salvação, é a palavra da graça, a palavra do Pai, a palavra do Filho, do Espírito Santo, daquele que muda, que sara, que transforma, que batiza, que liberta. É ela que faz coisas extraordinárias. A poderosa graça entra na tua vida agora. A poderosa graça de Deus, ela entra na tua casa. Ela começa a restaurar a saúde daqueles que não têm condições, aonde o médico tem promovido palavras, decretos contrários. A poderosa graça, ela vai lá agora, exatamente nesse lugar, e começa a arrancar tudo aquilo que a sociedade tem colocado como escolha, como motivo de exclusão. E a graça de Deus, ela entra sobre essa vida e arranca todo demônio que causa uma enfermidade. A poderosa graça, ela entra agora na tua casa, e aonde você tem declarado que o casamento ele é falido, a poderosa graça, ela entra agora e ela começa a fazer o mover. Você não consegue ver a possibilidade do teu casamento mudar, mas a poderosa graça, ela entra e não só ela restaura, mas ela faz dias felizes. A poderosa graça, ela entra. Você tem chorado por causa da escassez financeira, por causa da dificuldade, mas a poderosa graça, ela vai suprir em tudo a sua vida. Aquilo que você achava que não era possível, eu creio, Pai, e eu oro ao teu nome que tem poder nessa hora. E eu declaro que sobre a vida de cada um dos teus filhos que ouvem e os que vão ouvir pela internet esta palavra, eu declaro em nome de Jesus Cristo que a poderosa graça, ela inundará o ser de cada um dos teus filhos. E eles vão experimentar no fluxo dessa semana coisas extraordinárias da parte do Senhor. Eu declaro que vidas aqui ficarão impactados com coisas grandes que vão acontecer. E depois vão dizer, como é que pôde acontecer, Senhor? Aconteceu por causa da poderosa graça. Assim será sobre a minha vida, assim será sobre a sua vida, assim será sobre a sua família, que viverá debaixo da poderosa graça de Deus, por causa do seu temor e amor que tem para com o Senhor. A poderosa graça de Deus, ela fará um mover sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, assim será esta semana sobre os teus filhos. Viverão e caminharão debaixo da poderosa graça. Eu creio, Senhor Deus, que o tempo de escassez acabou para os teus filhos aqui nessa noite. O tempo de escassez acaba aqui nessa noite, por causa da poderosa graça. E a partir de hoje os teus filhos não permitirão que as circunstâncias venham influenciá-los a uma tomada de decisão. E a poderosa graça, ela vai entrar e fazer coisas extraordinárias. Eu declaro e profetizo uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana gloriosa sobre a sua vida e sobre a sua família. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus derrame nesta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo a poderosa graça do Pai sobre a sua vida. Seja uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Aqueles que creem e recebem essa palavra, erga a tua mão e dê um aplauso ao Senhor por causa da poderosa graça. Ela inunda a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba da poderosa graça de Deus em nome de Jesus e sejam abençoados. Queridos, eu só dou um aviso agora, preste atenção. Para domingo agora, dia 11, haverá um almoço aqui na igreja. E esse almoço será em nhoque bolonhesa. É um almoço em prol de algumas coisas que nós queremos fazer aqui na igreja.